Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Fábio, e então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E então, nesse vídeo aqui eu quero ensinar para vocês como trabalhar com as partículas via evento no Game Maker. Por que eu digo via evento? Porque é possível trabalhar com partículas via GML, né? E a maioria dos programadores preferem trabalhar com partícula via GML. Porém, via GML eu vou deixar para mostrar mais à frente, né, quando formos, né, desenvolver algum joguinho juntos. Então, beleza, como vocês podem ver, tá aqui um monte de partícula aqui, né? E por que trabalhar com partícula? Bem, vamos supor que você queira, né, colocar um fundo estrelado aí no seu jogo. Você não vai colocar um vídeo rodando no seu jogo. Por quê? Porque se for colocar um plano de fundo como vídeo rodando, imagina aí você colocar um vídeo de 300 MB para rodar no plano de fundo do seu jogo. Então vai ficar uma coisa absurda. Só porque você queria que o fundo fosse preto com várias estrelinhas caindo. Então a coisa ia ficar bem complicada. Então beleza. Vamos aqui ao básico. Nós temos aqui um evento chamado Create. Por quê? Porque quando esse objeto for criado, eu quero que ele execute essa série de ações aqui, ó. Vou explicar aqui cada uma para vocês. Elas podem ser encontradas aqui na aba Extra. Ok. A primeira aqui, Create Particle System. Primeiramente, para trabalhar com qualquer tipo de partícula, você é obrigado a possuir um sistema de partícula inicial. Então, nesse caso, esse evento aqui, ó, Create Particle System, significa que eu estou criando aqui nessa cadeia agora de eventos, de ações, né? Um sistema de partícula para que ele possa ser executado depois. Aqui você escolhe o depth dele, né? O que seria esse depth? Esse depth é a posição dele na ROM. Quando eu digo assim na ROM, é na questão de profundidade. Quanto mais negativo for o número, mais na frente essa partícula vai estar. Vamos ver aqui um exemplo. E esse déficit você trabalha com qualquer objeto, não só com partículas. Aqui abaixo dessa partícula tem um objeto exemplo, né? Tem um objeto aquele. Aliás, não, o objeto exemplo é quem está executando essas partículas, né? Deixa eu vir aqui. Vamos colocar um objeto qualquer aqui na frente. Vou colocar esse objeto aqui, né? Blá 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 blá. Veja que o objeto blá blá blá, eu vou colocar ele bem aqui em cima. Olha só, ele sumiu. Por quê? Porque ele está atrás dessas partículas. Se eu quisesse que esse objeto ficasse na frente dessas partículas, eu veria aqui no depth dele, ó. Se eu colocar ali -1. Veja que agora ele está na frente das partículas. Ou seja, quanto mais negativo for o número, mais à frente esse objeto vai estar na sua ROM. Então, nesse caso ali, o objeto AS blá 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 está na frente das partículas, que nesse caso é o objeto exemplo, porque o depth dele é 0. Então, e aquele lá, o ASTD, ele é -1. Ou seja, ele vai ficar à frente porque o depth dele é -1. Então aqui ele pergunta qual é o seu déficit que você quer que essas partículas trabalhem. Em Create Particle é onde você vai criar a sua partícula inicial. Toda partícula, ela obrigatoriamente tem que ter um ID. Tem vários IDs aqui já disponível para ti. Acho que é meio que impossível você colocar mais do que 15 partículas, né, em uma única ROM. Porque seria querer fazer isso tudo de partícula de forma diferente, eu não faço a menor ideia. Vamos deixar aqui a Type 0. Essa Type 0 vai ser o que vai identificar o criador de partícula dentro da sua ROM. O Shape é o tipo de partícula. Ou seja, você tem partículas em pixel, em disco, em formato de quadrado, em linha, em estrelas, em círculo, em anel, que é um círculo só que sem o meio, né? É só o anel ali, é só as bordas do círculo. Uma esfera, que eu não faço a menor ideia qual é a diferença de círculo para esfera, mas tudo bem.
Nós temos o Flare, que são fogos, Spark, Explosion, Cloud, que são nuvens, Smoke, que é fumaça. Vamos colocar aqui um Smoke só para... E o Shape não é a sua partícula em si, é somente o formato de como ela vai ser executada. Olha só, você pode ver, ó. Agora está em formato de Smoke, de fumaça, ou seja, é só o formato, não é a sprite em si. Por quê? Porque tem como você escolher, né, a sprite logo abaixo. Vou colocar aqui um Explosion. Deixa eu mudar aqui o evento, botar um Step. Ele fica recriando essas partículas aqui o tempo inteiro. Ele só cria e fica aquela coisa absurda. Olha, cada step está ocorrendo uma explosão. Então, vamos vir aqui. No sprite, vamos colocar o SPR bola aqui, que é o único que eu possuo. Afinal de contas, isso aqui é só um exemplo. Vocês é quem tem que desenvolver alguma coisa. Olha aí, uma explosão com várias bolas. Beleza. Vou colocar o Store, formato de estrela. Vamos setar as cores. Vou colocar preto com branco. O próximo evento, né? A gente terminou aqui o... Aliás, terminou não. Vamos aqui. A gente tá aqui a sprite, né? Deixa eu tirar essa sprite. Minimum size. O tamanho mínimo da sua partícula. Se você quer que a sua partícula ela tenha uma variedade de tamanhos quando ela for executada, nós temos o tamanho mínimo dela e o tamanho máximo dela. Vamos colocar aqui dois, colocar um por um. Vocês puderam ver lá, né, quando era executado com SPR bola aqui, quando estava com essa sprite bola, às vezes tinha umas bolas pequenas e outras maiores no fundo. Por quê? Porque o tamanho estava variando. E caso você tenha um tamanho variado de partículas, você queira definir, né, quais são a ordem, né, de crescimento das suas partículas, é que em Size Increment, que é a quantidade em que ele vai incrementar por cada partícula criada, você pode colocar um valor, por exemplo, 2. Então ele vai começar no 1 e vai crescer de 2 em 2 até chegar no 10, no tamanho 10. Se deixar 0, ele vai crescer aí de forma aleatória. Vamos dar um OK, vamos para o próximo. O próximo evento é o Set Color, que é a bandeirinha colorida ali, ó, o arco-íris. Aqui no Particle Color, você vai escolher a ID. Lembra que você é obrigado aqui no Create colocar um ID para seu objeto, para sua partícula? Pois é. É que ele está perguntando qual é o ID que você quer editar a cor. Nesse caso, o 10. Aqui você tem duas formas de mixagem de cor. Você tem aqui muda, que é a Change, você vai mudando para cada partícula criada, ou a mixada, que é a misturada. Vou colocar misturada, preto com branco. O alfa, as cores, essa questão aqui do alfa é tipo como se fosse a opacidade, entendeu? Dá uma pesquisada sobre alfa, porque eu não sei como explicar isso, mas é como se fosse uma mistura entre a cor branca e a vermelha. Você pode colocar um tamanho inicial, né, para essa mistura e um valor final para essa mistura. Vou colocar um 3, de 1 para 3. Set Lifetype. Toda partícula ela precisa obrigatoriamente de ter um tempo de vida. Caso contrário, ela vai existir para sempre dentro da sua ROM. Vamos supor que tem uma gotinha d'água. Aqui, o mouse aqui é uma gota d'água de chuva. Ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Caso você não tenha criado um sistema de colisão, a chuva vai continuar caindo e ela vai continuar caindo infinitamente. Ou seja, a partícula ela sempre vai existir e você vai estar sempre criando novas partículas lá em cima. Então vai acontecer o mesmo caso de sobrecarga de memória que acontecia caso você ficasse spawnando objetos e não destruísse eles depois que eles saem da ROM. Então toda partícula precisa ter um tempo de vida. E ela precisa ter um tempo de vida mínimo e um tempo de vida máximo. Nesse caso aqui, as minhas estão sendo criadas e está criando e morrendo ao mesmo tempo, o que é errado. Vamos colocar de 10 a 60. Ou seja, de 10 a 60 são os steps que estão sendo executados na velocidade da sua sala. Lembra que eu ensinei sobre steps na aula passada, falando sobre alarmes e velocidade de ROM? Pois é, dá uma lida lá, dá uma estudada lá. 10 por 60. Ok. Set Motion. Aqui é o motion, né? A captura. A forma como a
a forma, a direção, velocidade que a sua partícula vai executar, vai se executar, né? Vai carregar consigo dentro da sua ROM. Você escolhe qual é a partícula que você quer, nesse caso a nossa é a Type 0. Velocidade mínima da sua partícula. A velocidade mínima da minha partícula vai ser 3, a velocidade máxima vai ser 10. A direção mínima vai ser 0 e a direção máxima vai ser... Aliás, vou colocar ela sempre caindo. Então vai ser sempre para baixo, 270. Isso daqui é o ângulo, né? É tudo por ângulo aqui. Então se você digitar aí no... Se você for lá no Google, né? E digitar ângulos, Game Maker, você vai ver o plano cartesiano, né, de criação de jogos. Ou seja, tem 0, que é para cima, né, 0, acho que é 80, 120, 270. É alguma coisa assim. Isso daqui a gente aprende na 5ª série, né? Então, eu já ensinei em outras aulas aí também, então, vamos lá. A fricção, o próprio nome já diz, né? É a fricção entre partículas. Ou seja, é o atrito entre uma partícula, ou o chão, ou a ROM, ou qualquer outro objeto que possua o mesmo evento fricção, que ele possa colidir ou não. Então, isso daqui a gente vai ver mais na prática. Vou deixar aqui fricção 0, não vai haver fricção, não vai haver atrito com outras partículas. A gravidade da sua partícula, ou seja, a sua partícula, se ela iniciar no topo, ela vai cair, como se fosse na chuva, a sua partícula ela vai sofrer o efeito da gravidade? Se sim, utilize o set gravity, que também está aqui, ó, que é a setinha aqui apontando para baixo. Apontando para a direita é o motion, né? Apontando para baixo é a gravidade. Qual vai ser a partícula que vai sofrer gravidade? Nesse caso, a 0. Qual vai ser a força da gravidade? Lembrando que o Game Maker ele trabalha com gravidade de 0 até 1, não superior a isso, então vou colocar aqui 0.5. A gravidade vai puxar o objeto para baixo, ou seja, que é 270, 270 é para baixo, apontando para baixo. E depois disso, nós temos o... Vou criar isso daqui, vou passar esses eventos aqui, o Create Emitter. Não, mas aí eu não posso, porque o sistema tem que ser criado antes. Eu vou mudar tudo isso daqui para dentro do Create. E o Step vai apenas executar isso daqui. Beleza. O Create está aqui, né? E por último, nós precisamos de um emissor de partícula. Lembrando que, desculpem pelo barulho no fundo, como eu já expliquei, eu moro num setor comercial, então é meio complicado de não ter barulho. Enfim, eu tenho aqui o criador eu tenho um emissor, né, um criador de emissor, que serve para emitir partículas dentro da minha ROM. Ou seja, dentro do meu jogo, eu necessito de um criador de emissor de partícula. Aonde é que esse emissor vai ficar? Esse emissor ele não aparece na ROM, porém ele precisa de um tamanho inicial e um tamanho final. Por quê? Vamos supor que eu falo para o meu emissor que ele vai emitir partículas somente em um determinado local na minha ROM. Ou seja, eu quero que ele execute, vamos supor que essa daqui é o meu jogo. Quero que ele execute partículas somente aqui. Ou então eu quero que ele execute partícula nessa área aqui inteira. Nessa área aqui inteira vai estar chovendo. Sei lá, nessa área aqui inteira vai estar chovendo. Ou então nessa daqui vai ter só uma fogueirazinha aqui. Ou seja, você tem que definir uma área para onde as suas partículas vão acontecer, onde elas vão ser criadas. Então vamos abrir aqui a nossa ROM. Vamos pegar aqui o tamanho da ROM. É de 0 até 992. Eu quero que ele pegue toda a posição X. Então é 992. Então eu vou colocar aqui um I'm handle, que vai de 0 até 902. Beleza. E a mesma coisa no máximo. Aliás, não. Já que a gente tem a posição mínima, a posição mínima vai ser 0. E a posição máxima vai ser 902. Ou seja, ele vai percorrer entre 0 e 992, né, para criar, né, qualquer partícula. Qual é a partícula que ele vai criar? Aquela que estiver utilizando o emitter 0. Nós vamos configurar já já.
qual vai ser a posição mínima em Y? Sempre vai criar partícula no topo, então sempre vai ser 0. Então vai ser Y0 em mínimo e Y máximo 0 também. Vamos aqui para o Event Step. Depois que o emissor tiver criado, ou seja, depois que ele for criado, é necessário que nós nem sei mais qual é a palavra. É necessário que nós tenhamos necessário que a gente possua, né, um streamer. O que é o streamer? Já que nós temos agora mapeado a posição em que as nossas partículas vão executar, nós precisamos falar para o emissor, nesse caso o emissor 0, né, que foi aquele que foi criado, qual partícula ele vai criar e quantas partículas ele vai executar. Eu estou utilizando o stream, que é esse aqui, ó. Nós temos o burst também. O burst ele cria tudo de uma vez só. Pá. O stream ele continua criando, ele constrói de forma por step, né? Ele sempre vai continuar criando, né, várias partículas, independente da quantidade que você colocar aqui. O burst ele vai criar uma única vez e de uma vez. Você pode fazer o teste aí, a fim de curiosidade. Vamos vir aqui no streamer. Então eu digo para ele que pro streamer, né, que o emitter 0 vai executar a partícula 0 e vai executar sempre 20 partículas. Ou seja, eu vou ter de 1 a 20 partículas aqui com várias posições aleatórias que o nosso createEmitter gerou. Então vamos ver na prática agora como é que ficou? Olha aí. Ficou essa coisa horrenda, várias estrelas sendo criadas e caindo infinitamente. Como você pode ver, eu já criei aqui agora um plano de fundo, né? Para algum joguinho aí. E é muito, mas muito leve. Seria muito mais viável você criar várias partículas com vários tamanhos e etc. De tal forma, criando de forma dinâmica. Ou seja, não seria um vídeo compilado ali no fundo. Se a gente vir aqui, ó, no Game Maker, olha só, ele está puxando apenas 12 MB. Entendeu? Muito pequeno. Se você fosse colocar um vídeo aqui no fundo, ele no mínimo estaria puxando aí uns 100 MB de memória. Então é para isso que serve as partículas. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo e falou!